Hum. Ok. Boa noite a todos. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Palavra, então, para Beatriz. tá bem. Bem, já temos quórum suficiente e agora vamos dar início à nossa reunião, que tem como objetivo maior darmos posse à nova diretoria da Bratefac 2024-2028. Em nome da comissão eleitoral que participou do processo eletivo da Bratefac 2024-28, que assume o senhor Marcos Solon. Eu cumprimento o senhor presidente que sai, senhor Joel Teixeira, e ao senhor presidente que assume, o senhor Marcos Solon, e aos demais conselheiros, senhora Sara Martins e senhora Claudilene Kerber. Cumprimento também o pastor João Carlos e sua esposa Kate Assis. Vou passar a palavra para o senhor presidente 2020-24, que é um dos membros fundadores da Abratefac, o senhor Joel Teixeira. Uma boa noite a todos. É, Agradeço principalmente a presença do nosso convidado, que logo terá a palavra, pastor Giancarlo, ao colega Marcos, que a partir de hoje vai assumir a presidência da Bratefac, e os demais colegas, Claudilene, Nalva, a Beatriz, deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguém. Elizabeth, que está aqui, Uhum. e tantos outros colegas, né, que estão aqui, se fazem presente. Alguns de vocês, como Claudilene, Nalva, Elizabeth, estiveram presentes em 2017, na abertura dos trabalhos da Bratefac, uma noite fria de julho. Temos a foto Uhum. na nossa página do site lá, temos a foto do grupo fundador, alguns deles, né? Nós tínhamos Uhum. na época um bom grupo de colegas, terapeutas presentes. E a Bratefac, a Associação Brasileira dos Terapeutas Familiares Cristãos, surgiu no âmago do desejo de um grupo de profissionais da área da terapia familiar, em termos um local de fala e de escuta apropriado para aqueles que têm a Bíblia como seu guia de fé e conduta. Nós temos várias associações, né, desta área de família, mas a Bratefac surgiu com o intuito que nós pudéssemos dialogar, conversar, trocar ideias dentro de um contexto cristão. E assim nós iniciamos, em julho de 2017, a nossa associação. Nesses anos, mais de 7 anos, nós tivemos várias conquistas. E tivemos uma das grandes conquistas foi levar a Bratefac pelo Brasil afora, onde hoje temos colegas do Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste do Brasil. E a partir do início das nossas atividades, na época, eram atividades, na grande maioria, presenciais, porque depois de 3 anos da nossa existência, depois de realizarmos vários seminários, encontros, inclusive um encontro para casais lá em Gramado, que eu acho que vários dos colegas se lembram, onde nós trouxemos uma colega lá do Nordeste, uma grande terapeuta que fez aquele encontro. Nós tivemos, então, durante esses anos, vários seminários, workshops, e muitos deles presenciais. Pois bem, veio o ano de 2020, onde enfrentamos a pandemia e as dificuldades de nos reunirmos.
E aí nós começamos, então, a fazer o nosso trabalho online. Não tínhamos tantas experiências, apesar de já termos tido usado, né, os trabalhos online, porém, não tínhamos tantas experiências. Aí a nossa colega Claudilene resolveu se embrenhar nesse ambiente online Uhum. e desde aquela época ela é o nosso refúgio e fortaleza para as questões das redes sociais, né? Ela com a Neide, que nos presta assessoria nessa área. E aí nós começamos, então, uma nova página com várias novidades. Implantamos, então, reuniões online com os nossos profissionais e destacando-se, então, a escola de terapeutas, cujo objetivo era trazer novos conteúdos, novos olhares com temas relevantes para os nossos colegas terapeutas. Temos hoje associado na nossa associação e aqueles que também nos acompanham, temos colegas de várias áreas do saber, todos eles terapeutas familiares, alguns não, como também dentro da área do aconselhamento, e hoje nós temos inúmeros profissionais da área da saúde, da educação, da psicologia, da teologia, do serviço social e tantas outras áreas afins. E eu gostaria, então, de agradecer a todos os colegas que durante esses anos apoiaram, e eu não me lembro mais o ano que eu recebi, então, uma ligação de um rapaz lá da Bahia e ele interessou-se, né, em conhecer o nosso trabalho. E esse alguém era o colega Marco Solo. E eu tenho muita vontade de conhecê-lo pessoalmente, a gente ainda não teve a oportunidade, mas são anos de parceria e amizade, e agora um pouquinho mais difícil, porque ele está no exterior, mas, Marcos, eu gostaria de te agradecer pelo empenho. Você trouxe muitas colaborações, né? E o seu profissionalismo e o seu trabalho durante esses anos também nos ajudou bastante. E agora chegou a hora de nós, então, iniciarmos uma nova diretoria para os próximos 4 anos. E como a Beatriz mesmo falou e relatou ali no seu relatório inicial, né? Temos uma diretoria engajada agora e hoje está sendo empossado, então, esse grupo de colegas, e eu tenho certeza que o objetivo de todos é levar a nossa associação para lugares de maior visibilidade. E gostaria de fazer uma ressalva que a Associação Brasileira de Terapeutas Familiares Cristãos não é ligada a nenhuma denominação religiosa. Ela é uma associação que congrega colegas de várias igrejas e denominações e todos eles são bem-vindos. Então, são essas as palavras que eu gostaria de deixar para o grupo aqui nesta noite. E agradecer a todo o empenho de todos os colegas que trouxeram a Bratefac até esse lugar e até esse momento. Agora nós teremos a fala. Não, Joel, tá. Obrigada, Joel. Então, Uhum. vou passar a palavra para o presidente eleito 2024-28, o senhor Marcos Solon. Pode dar a palavra ao pastor Jean e eu falo depois. Ah, fala depois. Então tá. Dando seguimento, vamos receber o pastor João Carlos, que nos Je- trará. Oi? Jean Jean Carlos, Carlos. desculpa. Desculpe, o pastor Jean Carlos, que nos trará uma palavra referente aos desafios da família na atualidade. O pastor Jean Carlos, ele é líder de uma comunidade cristã em Porto e em diversos lugares da Europa, supervisionando igrejas
em Portugal, Alemanha, França e Itália. Passo a palavra para o pastor Jean Carlos. Boa noite a todos novamente. Ao meu lado tem a minha esposa, Boa Kate. noite a todos. Boa noite. Eu deixei aqui o Noite. telefone, deixei o telefone também ligado. Eu queria saber de vocês qual que fica melhor. Eu falando pelo computador aqui ou pelo telefone, que imagem vocês têm melhor? Essa aqui do computador tá boa? Tá Computador tá bom. boa. Então pronto. Então eu já desconecto aqui da outra para a gente não ficar com dupla imagem. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao pastor Marcos, professor Marcos, né, e também o, o, o senhor Joel, pelo convite e pela honra de poder ministrar num evento numa cerimônia tão importante como essa, de pessoas que se debruçam a cuidar das famílias e, sobretudo, através dos princípios cristãos. Antes de começar a pregar aquilo que Deus colocou no meu coração, eu quero só trazer aqui brevemente um relato. Eu e Kate vamos celebrar daqui a poucos dias, no próximo mês, 29 anos de casados. Nós somos convertidos, em janeiro faremos 24 anos de convertidos. Então, isso significa que os praticamente primeiros 5 anos do nosso casamento, nós não éramos, evangélicos, não temíamos ao Senhor. E eu me sinto muito à vontade para falar isso aqui nesse grupo, né? Eu suponho que todos são cristãos, se não são, pelo menos são amigos, né? Para ouvir. E houve um momento no meu casamento em que eu abandonei a minha esposa com um bebê de 29 dias de idade. Esse bebê que tinha 29 dias de idade, hoje ele tem 25 anos de idade, é o nosso filho, formado em Direito, tem mestrado em Direito, é o filho mais velho que nós temos, é o Ítalo, que mês que vem, quando nós celebraremos 29 anos de casado, ele celebra 26 de idade. Temos mais duas filhas, que é a Emily, que tem 20, está no terceiro período de psicologia. Tanto o Ítalo quanto a Emily são formados, são estudantes aqui no Porto, né? O Ítalo se formou aqui no Porto, mestrado na Universidade do Porto, e a nossa filha mais nova, que é a Esther, que celebra mês que vem 15 anos, domingo que vem, para ser mais preciso, 15 anos de idade. Então, nós temos desfrutado nos últimos 24 anos da nossa vida, o que é de fato uma família, né? Segundo os padrões bíblicos, né? Eu sempre gosto de lembrar, alguém disse um dia, não sei quem é o autor dessa frase, mas alguém disse um dia que não existem famílias perfeitas, mas existem famílias saudáveis. E eu e minha família, nós temos há 24 anos experimentado essa saúde de Deus crescendo cada vez mais. Bom, deixando esse pano de fundo para vocês entenderem que, né, o assunto família para nós, ele é extremamente importante. Somos pastores na Igreja Batista da Lagoinha há 22 anos, onde nós aceitamos a Jesus, uma igreja que Deus usou para restaurar o nosso casamento, e hoje a gente serve há 22 anos na igreja. Há 10 anos fomos enviados para Portugal para começar a primeira Lagoinha fora do Brasil, e graças a Deus hoje nós somos 28 lagoinhas em Portugal, fora as outras na Europa, como já foi dito, né? Itália, Espanha, França e etc. Bom, entendendo um pouco desse contexto de família, né? E vindo da cultura brasileira e analisando as famílias aqui na Europa também, nós temos há 10 anos tido a oportunidade de verificar o contexto familiar também na Europa. A nossa igreja, só para vocês terem uma ideia, a nossa igreja hoje é multicultural. Nós temos hoje em torno de 25% são portugueses, temos africanos dos 5 países de fala portuguesa, temos latino-americanos de fala espanhola, tudo isso na Lagoinha Porto. A Lagoinha Porto hoje tem em torno de 750, 800 pessoas na membresia nesses 9 anos de existência da igreja. Então, uma coisa que eu aprendi e tenho aprendido: homem é homem em qualquer lugar do planeta, mulher é mulher em qualquer lugar do planeta, pai é pai em qualquer lugar do planeta, mãe é mãe, filho é filho em qualquer lugar do planeta. E eu quero aproveitar, eu coloquei como título, né, especialmente da minha ministração, que é
as famílias necessitam de reforma, né? Famílias que necessitam de reforma. E eu fiz questão de usar esse título exatamente por causa da reforma protestante. E eu quero ler um texto, um versículo, quero falar em cima desse versículo, que está em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Dentro desse contexto da reforma protestante, que vai ser comemorada na próxima, no próximo dia 31, né, daqui a 2 dias, ou menos de 2 dias, a reforma protestante ela aconteceu porque alguém se incomodou com um sistema carcomido, um sistema religioso que não resolvia a vida de ninguém, né? E um sistema que precisou ser reformado para que houvesse esperança, para que houvesse uma vida nova na vida das pessoas. Os anos se passaram, né? A religião continuou sendo religião e as famílias, a sociedade continua precisando de reforma. E, mais do que nunca, as famílias precisam de reforma. A minha família precisou de uma reforma é, muito grande, não é? Há 20, pouco mais de 24 anos atrás, eu venho de uma família disfuncional, minha esposa Kate também vem de uma família disfuncional, e ninguém dá o que não tem, você só dá o que você tem. E a gente reproduz tudo aquilo que nós recebemos, e foi o que aconteceu na nossa família, e precisamos de uma reforma, e o Senhor começou essa reforma, e uma reforma, há momentos que ela acontece de forma mais exponencial, mas quando você tem a sua casa, fazendo um paralelo com a construção, você percebe que existem reformas que elas são mais exponenciais, elas são reformas maiores, mas uma casa precisa sempre de uma reforma, né? Às vezes uma pintura. Aqui em Portugal é muito comum as pessoas pintarem a casa, algumas pessoas, em todo verão, porque há muita umidade, as casas têm muito mofo nas paredes, então tem gente aqui próximo da nossa casa que todo verão pinta a casa, todo ano. Isso é uma reforma, não é? Existem reformas maiores e existem reformas menores. A nossa família, 24 anos depois que deixamos Jesus entrar na nossa vida, a nossa família ainda precisa de reforma, mas são reformas menores. Aquela é a pintura, né? Às vezes um mofo que aparece, às vezes um trincadinho na parede, às vezes um descascado na parede. Reforma, todos nós precisamos de reforma. O nosso corpo precisa de reforma, né? Eu estou com 50 anos, Kate está com 48. Começamos a fazer academia há poucos dias, porque o nosso corpo precisa de reforma, né? Então, a vida precisa de reforma. Agora, é verdade que há momentos, como foi o nosso caso há 24 anos atrás, nós precisamos de uma grande reforma. Como foi a reforma protestante, né? Houve uma grande reforma e houve um impacto na sociedade, e grande parte de nós aqui, que estamos aqui nesta reunião, nós somos oriundos de uma forma maior ou menor, em maior ou menor grau, daquela reforma protestante, né? Então, tendo dito isto, eu quero reforçar que as famílias precisam urgentemente, não só no Brasil, mas aqui na Europa e creio que nos outros lugares do mundo, de uma grande reforma. E esse texto que eu li, ele diz que se alguém não cuida da sua própria família, ele negou a fé, né? Uma das coisas que a reforma trouxe, uma das solas que a reforma trouxe, a reforma protestante que eu falo, foi o reforço de que somente a fé poderia salvar alguém. E eu quero puxar esse gancho da reforma, trazendo para esse texto que eu li, de que o apóstolo Paulo, ele está dizendo para Timóteo que sem fé uma pessoa não consegue cuidar da família dele. Porque para você cuidar da sua família, você precisa de fé. Fé naquilo que Deus está dizendo a respeito da sua família. Por exemplo, hoje especificamente, né, eu tive um caso bem emblemático. Eu posso citar o caso, vocês não vão saber quem são as pessoas. Um pai
que congrega conosco há algum tempo, um pai que descuidou da sua família e uma filha de 12 anos começou a desrespeitar os pais de forma assim absurda. É muito comum hoje você encontrar aqui na Europa os jovens, eles desrespeitam muito os pais. Aqui em Portugal, há muito desrespeito para com a família, para com os mais velhos, para com os pais. Os jovens falam, a sociedade em geral, mas principalmente dentre os jovens, falam muito palavrão, muito palavrão. De cada 10 palavras, 11 são palavrões. E essa menina mandou uma mensagem para uma colega falando absurdos do pai, com palavrões, etc. E o pai acessou esse telefone e viu e me mandou essa mensagem chorando e pedindo ajuda. E eu logo pedi a eles que trouxessem a menina. Ela já fazia um acompanhamento com psicólogo, mas a psicóloga desistiu dela depois de 3 meses, segundo os pais. E os pais trouxeram essa menina para a igreja hoje pela manhã. E eu pedi um momento com ela à parte. E eu fui orar e pedi a Deus estratégia para chegar no coração dessa menina de 12 anos, porque não é, eu confesso que não é o meu ministério trabalhar com adolescentes e crianças, né? A minha esposa tem esse ministério, mas eu gosto mais de trabalhar com adultos. Mas naquele momento estava eu e aquela menina naquela sala, e Deus e o Espírito Santo e Jesus. E Deus deu muita graça e eu consegui partilhar com aquela menina um pouco da minha experiência, contando para ela a minha história, né, como que eu abandonei minha mulher e etc e tal, para tentar chamar a atenção dela. E Deus fez uma obra linda ali naquele momento, junto daquela menina, dos pais dela. Ou seja, uma família que precisou de uma reforma grande neste dia. E nós recomeçamos uma reforma com essa família, né? O Deus trouxe um recomeço para essa família. Então, as famílias, elas estão vivendo o que estão vivendo porque elas não têm a fé necessária para que elas consigam exercer o papel que cada membro da família tem que exercer. Eu só consigo ser homem, ser pai e ser marido dentro da minha família, dentro da minha casa, porque eu creio naquilo que a Bíblia diz para mim. Há 24 anos atrás, quando eu me converti dentro do processo da separação, pela qual eu agradeço a Deus, porque se não fosse a minha separação da Kate, eu não teria conhecido o Senhor. Eu disse, Deus, eu não sei ser homem, eu não sei ser pai, eu não sei ser marido, eu preciso aprender. E meu pai não me ensinou isso, eu disse para Deus. Deus disse, eu vou te ensinar com a minha palavra. Eu comecei a ler a Bíblia e comecei a entender que eu precisava aplicar a minha vida naquilo que a Bíblia estava a dizer. E então, sem fé, nós não conseguimos avançar. E nós que servimos as famílias, sejam vocês terapeutas, nós, igreja, pastores, nós precisamos crer que é possível ver as famílias serem restauradas. As famílias precisam de uma reforma e a igreja é esse agente, não é? E aí, quando eu falo igreja, não, eu não limito apenas ao ambiente, né, circunscrito da igreja, mas as pessoas que são profissionais, que trabalham com ferramentas cristãs, com ferramentas da igreja, que é o caso da Abrafatec. As famílias precisam de reformas e Deus conta conosco para essas reformas, porque existem muitas pessoas que perderam a fé na família. O mundo está sendo bombardeado com tanta mentira, né? O mundo antideus, anticristão, o mundo que odeia as famílias, ele tem bombardeado as famílias dizendo que o pai não é pai, que a mãe não é mãe, que o filho, a filha não são filhos, né? E as pessoas têm se perdido dentro de casa. Eu estava dizendo para esse pai mais cedo, dizendo, irmão, você é o líder da sua casa, você precisa assumir o controle da sua casa. Você precisa mostrar para os seus filhos, eu não sou um homem perfeito, não sou um pai perfeito, não sou um marido perfeito, mas eu tenho clamado a misericórdia de Deus, né? Eu partilho isso muito com as pessoas que convivem comigo. Eu tenho pedido tanto a Deus, eu creio muito naquilo que Deus diz, que eu digo, Senhor, eu quero ser sempre uma bênção na vida da minha família, da minha esposa e dos meus filhos. Se algum dia o Senhor ver que eu não serei, que o Senhor me mate antes, porque eu não quero ser uma pedra de tropeço. Irmãos, se nós não fizermos isso pela fé, nós não conseguimos ter uma família saudável, porque hoje as escolas não conseguem ajudar as famílias a serem saudáveis. Hoje,
a religião não consegue ajudar as famílias a serem saudáveis. Você tem hoje igrejas especializadas a destruir famílias. Hoje existem igrejas especializadas a destruir famílias. Nós tratamos de várias situações advindas de uma igreja que nós tivemos que confrontar a liderança daquela igreja, dizendo: vocês estão separando famílias. A igreja controlava até a quantidade de vezes que o casal ia ter intimidade, só para vocês terem ideia. Uma igreja que nós conhecemos lá no Brasil, aí no Brasil. Então, ou seja, por isso que eu estou afirmando que existem igrejas hoje especializadas em destruir famílias. Eu cansei de ouvir histórias de pessoas dizendo assim: ah, a liderança da igreja que eu congregava me sugeriu separar do meu cônjuge. E às vezes não era nenhuma situação de separação, não é? Nós não apoiamos que o casamento seja mantido de qualquer jeito. Nós não apoiamos, por exemplo, violência doméstica. E vale a pena dizer aqui que em Portugal, por exemplo, o índice de violência doméstica aqui é altíssimo, altíssimo. Né? É claro, mais do homem para com a mulher, mas também existe violência doméstica da mulher para com o homem aqui. Então, as famílias hoje precisam de uma grande reforma, mas isso não é possível se não for pela fé. Porque aquele que não tem fé, ele não consegue cuidar da sua família. Ele vai negar a sua fé quando ele não cuida da sua família, ele está comunicando que ele não crê na família que Deus deu para ele, não crê na possibilidade de ter uma família saudável. Então, hoje em dia se faz cada vez mais necessário profissionais, terapeutas, pastores, né, uma equipe de pastores multifuncionais para ajudar as famílias, né? E nós precisamos cada vez mais sair desse ambiente. É claro que já foi dito que a Abrafatec não está de forma ligada diretamente a nenhuma instituição religiosa, mas ela é uma ferramenta para-eclesiástica, né? A associação é uma ferramenta para-eclesiástica que a igreja pode lançar mão, né? O pastor Marcos, por exemplo, ele acompanha muitos casais na nossa igreja com o trabalho terapêutico de família, o trabalho sistêmico, né? Terapêutico para famílias. Então, esse trabalho que vocês fazem é fundamental e essa palavra que eu quero deixar com vocês é um encorajamento para que vocês continuem, né, firmes nessa jornada, porque de fato as famílias precisam de reforma e elas precisam de homens e mulheres de Deus que se debruçam, investem tempo, investem estudos, investem recursos, investem oração, né, para poder cuidar dessas famílias. Então, que fique esse encorajamento para cada um de vocês, né, porque Deus, na sua palavra, ele já relatou, né, que existem famílias que não estão sendo cuidadas porque as pessoas perderam a fé. Então, como igreja, nós queremos nos aliançar a vocês, profissionais, terapeutas, que tenham cuidado de servir as famílias, não simplesmente pelo trabalho em si, mas por crer, né? E nós estamos aqui porque cremos nisso, né? Eu creio como pastor, não só por ver isso na minha casa, mas vocês também creem, por isso se dedicam a esse trabalho. E antes de encerrar, eu queria que a minha esposa orasse pelas nossas famílias, por vocês que são os profissionais, né? Para que Deus continue nos capacitando, nos dando graça, sabedoria e discernimento para que possamos servir as famílias que estão precisando de reforma. Amém. Então vamos orar. Senhor, nós queremos, neste momento, te louvar e te agradecer, ó Pai. Te agradecer porque nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é um Deus de amor, é um Deus que cuida, é um Deus que está presente em nossas vidas. E nós queremos, nesta noite, ó Pai, queremos colocar a vida de cada família, queremos colocar a vida de cada pessoa que está aqui, ó Pai, e te pedimos para que só possa alcançar cada família. O Senhor sabe os desafios que cada um vive, o Senhor sabe tudo que cada família necessita, e nós te pedimos para que o Senhor vá ao encontro de cada família e que o Senhor possa fazer a reforma necessária, ó Pai, que o Senhor possa restaurar aquilo que precisa ser restaurado, que a tua presença, ó Pai, seja constante na vida de cada família. E eu te peço também, Senhor,
para que o Senhor possa abençoar cada profissional, que o Senhor capacite cada um deles, ó Pai, que o Senhor derrame graça, derrame sabedoria e que eles possam ser um instrumento em tuas mãos para alcançar tantas vidas e tantas famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, pastor Jean. Obrigada, também a pastora Kate. Vou passar a palavra, então, para o presidente eleito 2024-28, o senhor Marcos Solon. Queridos, é um prazer estar aqui, um prazer também ouvir o pastor Jean Carlos e a digníssima pastora Kate, pessoas que moram em meu coração e é uma inspiração para nós. Nosso querido Joel Teixeira, meu amigo já de alguns anos, né? E vamos marcar um bacalhau aqui em Portugal, Joel, para você comer conosco. Eu quero dizer que tem pessoas aqui de diversos lugares do Brasil. Temos gente de Macapá, do extremo norte do Brasil, ao extremo sul do Brasil e do Rio Grande do Sul. Então, temos Bahia, temos Sergipe, temos vários lugares que eu não tenho aqui a clareza de onde estão. Mas eu tenho certeza, também temos pessoas dos Estados Unidos, pessoas de Orlando, pessoas também, é possível, do Canadá. E é um prazer estar aqui. E a minha palavra é rápida. Eu quero dizer aqui que é um prazer imenso servir a Associação Brasileira de Terapeutas Familiares Cristãos. É um prazer de estar nesta caminhada de reconstrução das famílias. O mundo está, muitos países estão percebendo o valor do conservadorismo, da paz, da harmonia e da família. Aí nós vemos aqui na Europa, a Itália está dessa forma, o próprio Portugal, em alguns momentos, algumas pessoas já estão falando sobre a família. A Espanha também está nessa configuração, e o nosso Brasil também. Muitas pessoas, vocês percebem, que estão também investindo na qualidade do investimento da família saudável. Então, eu quero dizer aqui que o nosso objetivo, nós pretendemos auxiliar a todos que são membros da Bratefac, pretendemos ampliar a quantidade de sócios e também continuar fazendo a supervisão, o processo de supervisão de terapeutas que estão sendo formados e precisam de uma supervisão. Também a escola de terapeutas, a gente vai continuar fazendo aqueles encontros sobre a demanda específica para o crescimento do terapeuta familiar cristão e também nós pretendemos já em 2025 realizarmos o nosso congresso internacional, nacional e internacional de terapeutas familiares cristãos, com pessoas de diversos lugares, quer seja do Canadá, da França, dos Estados Unidos, do Brasil. A gente vai ter aí uma oportunidade não somente para apresentar trabalhos, mas também publicar em anais na configuração de um congresso internacional universitário, vinculado à universidade, de maneira que a gente consiga fazer o melhor para a obra que é a restauração de famílias. Nós queremos também contribuir e pensar junto com a diretoria uma nova proposta de representação de algumas outras sucursais, por exemplo, na construção de uma Bratefac global, onde tenhamos uma representação na Europa, uma representação em Portugal, na Europa, no caso, Portugal, Espanha, França e também nos Estados Unidos, no Canadá. Quem desejar fazer esse processo junto conosco, a gente vai estar abrindo essa oportunidade dentro da legislação de cada país. Então, nós poderemos estar já à beira de uma nova etapa, que é
não somente ampliar a Bratefac no país por Brasil, mas também ampliar a Bratefac em diversas outras localidades no planeta. Eu quero também dizer que nós já teremos três eventos, já estamos com três eventos marcados para o próximo mês. Nós temos aqui o evento dia 11 de novembro, um evento com a sexóloga masculina, vamos falar sobre a sexologia masculina com a doutora Sheila Fontaine. Vamos ter, no dia 25 de novembro, um evento com o título da escutativa e a abordagem das narrativas, com a doutora Carla Tavares, que está aqui conosco. E também, no dia 16 de dezembro, nós vamos ter uma bateria de três workshops. A bateria do workshop daquilo que nós temos com o Joel, que é o atendimento aos casais expatriados, né, que moram em outros países que não o Brasil. Um atendimento terapêutico online, como se dá isso com a Claudilene, e também teremos uma oportunidade para compartilhar. Eu estarei compartilhando sobre a nossa experiência em um dia de imersão para a família. Como é que a gente faz? Como é que é a nossa experiência? Quais são os resultados que a gente tem encontrado? Então, eu encerro aqui minhas palavras dizendo: vamos trabalhar, vamos ampliar, vamos atender aos anseios dos terapeutas familiares cristãos e também construir não somente encontros da diretoria, mas um encontro de fraternidade, onde a gente vai aprender juntos, construir juntos, com sentimento de pertença, com sentimento de crescimento, onde todo mundo vai ter vez, voz, voto, oportunidade para crescer, e aquilo que a gente puder fazer para que o terapeuta familiar cristão amplie os seus conhecimentos, a gente vai estar dando a oportunidade para isso. Nós temos esse período desse mandato de 4 anos, na diretoria, o Joel continua conosco e também temos aí os outros conselheiros, né? E também aqueles que fazem parte, a Nalva e também as demais, a Beatriz, a Claudilene, a nossa querida Sara e as demais colegas, a Priscila e as demais colegas. Então eu falo aqui em meu nome, dizendo que estou muito feliz por esse momento maravilhoso com o pastor Jean Carlos, que é uma referência aqui em família, junto com a digníssima pastora Kate Assis, é uma referência aqui na Europa e para o nosso coração em especial em gestão de famílias, em cuidado com as famílias. Eu devolvo a palavra para Beatriz, que está conduzindo os trabalhos, para dar continuidade. Obrigado, presidente, senhor Marcos Solon. Beatriz, eu Oi, posso fazer uma parte? pode. Sim. Eu quero dizer, Marcos, pastor Giancarlo, Kate, e nós estamos enviando nossa conselheira emissária, que estará em Portugal. Logo, logo, né, Sara? Sara Martins está indo para fazer uma série de eventos aí em Portugal. E ela vai ser nossa emissária que poderá, de repente, abraçá-los pessoalmente. Vai ter esse privilégio, hein, Sara? Antes que nós. Muito bem. Passamos então a palavra para a senhora Sara Martins e senhora Claudilene Kerber, que vão falar em nome do conselho. Gente, eu já estou aqui já, assim, como quem sonha, né? Ouvindo já o Joel falando desse momento que eu vou estar ali em Portugal. Aguardei ele finalizar a fala para dizer que eu quero muito poder abraçá-los pessoalmente, conhecer não só os colegas que estão aí na diretoria da Abratefac, mas também os alunos, os associados, vai ser um prazer. Bom, então, muito boa noite, pessoal. Quero começar agradecendo ao Dr. Joel, né, por esse convite, por fazer parte aí, primeiramente da nossa chapa, né, que foi eleita aí de uma forma tão linda, né, um processo tão transparente, tão acolhedor. Eu fico muito feliz. Quero
dar as boas-vindas aos colegas que estão começando na diretoria. É um prazer para mim poder fazer parte. Quero cumprimentar ao pastor Marcos, que agora assume a presidência, ao Joel, vice-presidente, ao pastor Jean, foi muito bom ouvi-lo, e muitos insights e muitas lembranças sobre terapia familiar, até mesmo a minha trajetória, vieram com a sua fala, pastor Jean. E eu quero, inclusive, falar um pouquinho sobre isso brevemente. Mas então, boa noite a todos e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. E eu já mencionei, né, conforme o pastor Jean foi falando, porque é uma responsabilidade, né? Quando o Joel trouxe para mim a possibilidade de estar, né, ocupando, vamos dizer, essa cadeira, eu falei, Joel, olha, eu confio em você. Se você acredita que eu tenho algo a contribuir aí, eis-me aqui, né? Mas eu logo me lembrei daquele versículo que diz, né? Com as consolações que nós fomos consolados, nós vamos consolar outros. E aí eu lembrei de. Passou um filme na minha cabeça aqui enquanto o pastor Jean falava, porque eu também vim, né, de uma família completamente disfuncional, mas uma família cristã. Uma família cristã disfuncional. Meus pais se divorciaram aos 5 anos de idade e eu não sabia o quanto isso tinha afetado a minha vida emocional, em todas as áreas, como nós somos sistêmicos, a gente sabe, né? Dinheiro, casamento, sexualidade, tudo fica desajustado por conta aí dos divórcios, né, nas famílias. Mas, principalmente, a minha relação com Deus. Porque eu sempre gosto de dizer que eu amava Jesus. Eu falava, gente, Jesus é demais, né? Como que alguém morre na cruz por amor a nós, né? O Espírito Santo, meu Deus, a pombinha da paz, né? Aquela ideia que a gente tinha do Espírito Santo. Mas o Pai, fala em Pai comigo, não? Deixa o Deus Pai lá. E eu digo que a terapia familiar é um instrumento de Deus na terra para a reconciliação dos homens com Deus, inclusive na pessoa de Jesus. A reconciliação dos homens com Deus é na pessoa de Jesus, mas eu acredito que o próprio Jesus, que Deus, ele usa a terapia familiar para isso, porque eu comecei a minha restauração da minha visão e da minha percepção da figura do Deus Pai, quando o meu emocional no processo da terapia familiar, ressignificou a minha visão da paternidade. Então, nós temos uma missão, uma responsabilidade. Eu tinha um conflito muito grande, sabe? Quando eu comecei a atuar como terapeuta familiar e eu ficava em crise. E eu atendo muitos pastores assim nessa mesma crise. Eu vou ser pastora ou vou ser terapeuta familiar? Eu vou ser pastora ou eu vou ser terapeuta familiar? Gente, não tem como dissociar. O ministério para salvar vidas, né, o ministério da pregação, ele também é um ministério de cura de almas, e cura de almas fala de cura familiar. Então, nós temos uma missão muito grande aqui nessa terra, e eu quero continuar contribuindo, né, para a terapia familiar no Brasil e no mundo, porque fiquei muito feliz, né, de ouvir aí vamos dizer assim, os planos, né, para a expansão da Abratefac. E fico muito feliz de saber que eu não estou sozinha. Nós aqui temos essa sensação e essa percepção de acolhimento. Porque, como terapeutas, muitas vezes, ou como profissionais que trabalham com família, nós nos sentimos muito sós, né? Cristãos ainda, meu Deus, nem se fala. Então, nós vamos juntos trabalhar para que a Abratefac ela seja não só conhecida, não só cresça em número, mas que ela também cresça em edificação de profissionais que vão impactar famílias, porque impactar famílias fala de cura de gerações. Deus é um Deus geracional e a terapia familiar, ela é completamente alinhada aos princípios bíblicos. Por isso que eu escolhi, né, alinhada aí à minha dor que eu tive na família, aos princípios bíblicos que se casam aí, né, com a terapia familiar. E eu estou muito feliz de poder contribuir com vocês, de poder contribuir na formação de terapeutas também. E estou muito, muito feliz, gente, de poder estar com vocês e contribuir. Contem comigo para o que for preciso. E
fiquem firmes, né? Eu quero deixar aqui uma palavra de incentivo. Eu sei que às vezes é difícil, não há conflito entre o pastor, entre o irmão, entre a líder e o terapeuta familiar. São dois ministérios completamente complementares, né? E para finalizar, uma vez eu orando a Deus, eu perguntei, Senhor, eu queria tanto fazer isso que eu faço lá no consultório, dentro das igrejas, e ele me falou, filha, a maioria das igrejas já me tem, mas o mundo ainda não. Eu preciso de você lá, alcançando essas famílias, eu preciso de você lá, impactando essas vidas, esses casais, que talvez eles não vão para a igreja, mas através de uma terapeuta familiar cristã, não de doutrinação, mas de fé e de princípio, essas pessoas podem ter uma chance, né? Vamos dizer assim, de serem também alcançadas. Então, vamos ficar firmes, vamos nos unir, eis-me aqui para o que for preciso, porque o nosso trabalho é lindo, ele é um chamado de Deus em onde não há conflito. Eles são complementares e nós entraremos em lugares inesperados, onde a gente nunca imaginou que a gente pudesse chegar. Então, muito obrigada e contem comigo para transbordar aquilo que eu tenho, né? Aquilo que eu já recebi, com as consolações que eu fui consolada, eu quero também poder auxiliar. Muito obrigada a todos e uma boa noite, uma boa continuação aí de evento que tá lindo, viu? Obrigada, Sara Martins. Claudilene, passo a palavra, né? Ela está aqui presente? Estou aqui, Ah, tá. já Sumiu. estou seguindo. Boa Tá. noite mais uma vez a todos. Eu estou ouvindo vocês falarem e o meu coração está muito feliz. E eu estou o tempo todo dizendo assim para o Senhor: Senhor, muito obrigada. Senhor, muito obrigada. Senhor, muito obrigada. Porque há alguns anos atrás, quando nós começamos a sonhar, não é, Joel? Começamos a sonhar com a possibilidade de termos uma associação assim, que reunisse os terapeutas cristãos. Nossa, esse sonho a princípio parecia longe, esse sonho a princípio parecia muito difícil de acontecer. E daí foi aos pouquinhos, as coisas foram começando a acontecer, então surgiu realmente a Abratefá, que a gente começou a trabalhar com um número muito pequeno de pessoas, de terapeutas, então fomos crescendo, crescendo, e o Senhor foi abençoando, trouxe a escola de terapeutas, trouxe muitas parcerias ao longo dos meses que foram passando, enfim, e hoje estamos aqui, iniciando uma nova etapa. E eu estou dizendo, Senhor, muito obrigada, porque eu estou vendo, assim, sabe, Marcos, eu estou olhando para ti e vendo um futuro lá na frente. Não que eu não visse antes, mas eu estou vendo, assim, algo diferente. Eu estou vendo que agora a gente entra numa etapa diferenciada mesmo. O Senhor quer que a gente expanda. O Senhor quer que a gente cresça. Ele quer nos tornar conhecidos. E isso é uma maravilha, que só Deus pode fazer por nós. Então, eu fico realmente muito feliz, queria partilhar essa felicidade com vocês. Como terapeuta já mais velhinha, né? Porque a gente está desde o início aqui na Avratefac, somos fundadores, isso é uma maravilha. Então, eu quero dizer também que eu me sinto muito honrada em poder fazer parte dessa equipe, me sinto muito honrada em poder seguir fazendo parte da diretoria como conselheira. Continuo à disposição de toda a diretoria, dos colegas. Então, vocês sempre podem falar comigo, os colegas sempre falam comigo no privado, podem continuar falando e vão mandando sugestões. Nós temos com a diretoria para esse próximo ano, assim, planos muito bons, que eu creio que farão diferença na prática terapêutica nossa. Então, vamos dando sugestões, vamos conversando, vamos anotando e vamos orando, porque o Senhor quer que a gente expanda. Então, a gente precisa orar para que a bênção continue, né? Orar para que o Senhor mostre o caminho a seguir, para que Ele nos dê sabedoria, nos dê discernimento para a gente continuar o plano que foi traçado lá atrás, né? Que eu creio que o Senhor está nisso desde o início. Então, muito obrigada pela presença de todos, pela oportunidade de estar aqui com vocês, pela oportunidade de seguir. Muito obrigada ao pastor Jean e à esposa por estarem aqui conosco.
nesse momento tão alegre para nós. Muito obrigada mesmo, viu? Do fundo do nosso coração. Obrigada e boa noite. Obrigada, Claudilene Kerber. Passamos então a palavra para a senhora Nalva Amaral, secretária da diretoria, que vai ler a ata da reunião. Por favor, Nalva. Boa noite. Que coisa boa que está sendo participar dessa reunião maravilhosa hoje. E tenho certeza que ela vai ficar registrada no nosso coração por muito tempo. Assim como lá a primeira lá atrás que a gente fez, né? Então, eu gostaria de ler agora para vocês a ata, né, dessa reunião de posse da nova diretoria da Associação Brasileira de Terapeutas Familiares Cristãos, Abratefac, gestão 2024 a 2028. Aos 29 dias do mês de outubro de 2024, às 20h30, horário de Brasília, aqui do Brasil, reuniram-se virtualmente em reunião extraordinária os membros da Associação Brasileira de Terapeutas Familiares Cristãos, Abratefac, para a cerimônia de posse da nova diretoria eleita para o mandato de 2024 a 2028. Estiveram presentes aqui 35 participantes. A reunião foi dirigida pela nossa presidente da comissão eleitoral, constituída para esse fim, a senhora Beatriz Adresque Ferreira, que abriu os trabalhos e deu posse, então, à nossa nova diretoria eleita com a seguinte composição. Nosso presidente, Marcos Solon Sá de Oliveira. Vice-presidente, Joel Teixeira. Secretária, Nalva Denise Malheiro Subtil do Amaral. Tesoureiro, Jaime Fontoura. Conselheiras, Claudilene Sena de Oliveira Kerber, Elizabeth Cardoso de Paula, Priscila Ferreira Pochade e Sara Pereira Martins e Silva. Após a posse, o ex-presidente Joel Teixeira foi convidado a fazer um pronunciamento, destacando os avanços e conquistas da associação durante o seu mandato e expressando então seu apoio aqui à nova diretoria. Na sequência, então, o pastor Jean Carlos proferiu uma palestra sobre o tema Famílias que Necessitam de Reforma, abordando então essa questão contemporânea dos enfrentamentos que as famílias têm hoje e destacando a importância dos terapeutas, a importância dos terapeutas familiares cristãos nesse meio das famílias e nessa promoção de saúde tanto relacional como espiritual nesse contexto que a gente está nesse momento. Em continuidade, o presidente empossado, Marcos Solon Sá de Oliveira, fez uso da palavra, compartilhando suas metas e a visão para o desenvolvimento da Bratefac nos próximos 4 anos, com foco no fortalecimento do papel dos terapeutas familiares cristãos na nossa sociedade. As conselheiras Sara Martins e Claudilene Kerber expressaram sua gratidão e apoio nessa nova etapa linda que se inicia. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, então, às 9h25, mais um pouquinho ainda, né? Eu, Nalva Denise Malheiro Subtil do Amaral, secretária da Abratefac para esses anos de 2024 a 2028, lavrei essa presente ata que, após lida e aprovada por vocês, vai ser assinada por mim e pelos demais presentes. Eu peço a gentileza de que cada um de vocês que está aqui presente coloque ali no chat o seu nome completo. Então, a assinatura de vocês, né? Como a gente não tem como pegar a assinatura física, vai ser essa assinatura que é o nome completo de vocês escrito ali no chat. Só presta atenção se vocês vão colocar para todas ali, para todo o grupo, tá bom? Então, encerrando-se assim a nossa reunião de hoje. Senhora Nalva, muito obrigado. Oi? Não, Casou? eu disse obrigada. Beatriz, Oi? eu vou pedir para você sugerir às pessoas
para a gente abrir a câmera para tirar uma foto. Enquanto aí você dá continuidade à sequência da programação. Primeiro vai tirar a foto e depois da sequência? Não entendi. É, vamos tentar Vamos tirar foto primeiro. tirar a foto, então, abrir a câmera. Então, todos, por favor, abram a câmera para que possamos, então, fazer uma foto do grupo. Então, vamos lá. Isso, eu vou tentar abrir novamente aqui. Vamos lá. 1, 2, 3. Isso. São duas páginas, eu vou abrir, tirar a foto da segunda página aqui. Lá vai. Maravilha. Então, Isso, Beatriz. Já deu certo. ok, obrigada. Bem, eu, como presidente da Comissão Eleitoral da nova diretoria 2024-28 da Abratefac, eu oficializo, a partir deste momento, a nova diretoria da Abratefac 2024-28. Eu quero saudar a diretoria composta por presidente eleito, senhor Marcos Solon, o presidente 2020-24, o senhor Joel Teixeira, o pastor, senhor Jean Carlos, os membros do conselho, senhora Sara Martins e senhora Claudilene Kerber. Parabéns a todos e abro esse espaço para quem quiser fazer uso da palavra, prestar homenagem. Alguém gostaria de se manifestar? A Elizabeth aqui falou, é um privilégio participar deste celeiro precioso de profissionais e me coloco à disposição para servir. É Mais isso alguém? mesmo. Me alegro em estar, em participar, dar continuidade, né? Me lembro como se fosse hoje o primeiro dia em que nós nos reunimos para a criação desta associação. E eu me alegro porque até aqui Deus tem nos guiado e tem sustentado esses profissionais, atraído muitos, trazido a cura, como disse a Sara, para muitas famílias. Louvo a Deus por esta oportunidade. Amém. Mais alguém? Obrigada. Mais alguém? Também gostaria de agradecer, né, o convite que foi feito a mim para estar junto com vocês. Tudo que precisarem é só chamar, sempre estou disposta a ajudar. E é um prazer estar com vocês para poder galgar mais uma vez, levar o nome da Bratefac, né, a todos os lugares. Então, isso é uma honra para mim, porque levar o nome da Bratefac é levar o nome de Jesus junto, né? Então, isso é uma honra para todos nós. Então, o que precisarem é só chamar. Às vezes eu demoro um pouco para responder, mas sempre respondo, estou sempre à disposição, sempre o que precisarem. Aqui também a clínica fica à disposição de vocês, né, para o que precisarem. Nós temos espaços para cursos, então fica aberto para vocês. Obrigada, Priscila. Mais alguém gostaria de homenagear? Só gostaria de enfatizar, já foi falado, mas a gente está falando aqui terapeutas familiares cristãos e que têm a Bíblia como fundamento. Então, todas as religiões que têm a Bíblia como fundamento, eles serão muito bem-vindos. E essa diversidade de conseguir levar a terapia cristã para os mais diversos lugares, isso é incrível. E a gente pode ter isso como uma oportunidade, que eu tenho certeza que os psicólogos gostariam de ter, os psicólogos cristãos, né? Porque, como foi dito aqui, essa dificuldade de você poder dizer, como o pastor falou,
menino, homem é homem em qualquer lugar, mulher é mulher em qualquer lugar do mundo, né? E isso que tem sido distorcido, e aqui a gente vai vir para resgatar isso. E eu tenho certeza que Jesus está muito feliz com tudo isso que está acontecendo e que a gente consiga levar isso a muitas pessoas mesmo. E muito obrigada porque eu estou fazendo parte disso. Tá certo. Eu gostaria, Beatriz, Oi? de dizer que algumas coisas me chamaram a atenção e eu acho que uma fala do pastor Giancarlo me chamou muita atenção na questão da estruturação da família. Ele iniciou falando, né, que pai é pai, mãe é mãe, é filho, mas os colegas sabem que mesmo em famílias cristãs, muitas vezes o pai não é o pai. Um filho toma o lugar de pai e ocorre então incongruências hierárquicas, né, Sara? Tu que ensina tanto isso. E essas incongruências, elas desestruturam as famílias. O instituto do qual eu presido chama-se Instituto Famílias Funcionais. Nós também temos um projeto chamado Projeto Casamentos Funcionais. Isso quer dizer que não existe família perfeita, que não existe casamento perfeito. Nós lutamos, enquanto terapeutas, para que as famílias funcionem. E é lógico, dentro da nossa visão cristã, que Deus seja o centro. Eu estive esse fim de semana em Curitiba, fazendo um evento para um grupo de casais. E numa vivência do resgate da criança interior, eu tenho uma abordagem onde a gente faz um recasamento, não mais entre três, como nós estamos acostumados a ver, né, os pastores fazendo, mas eu fiz esse trabalho de imersão lá com casais e depois de uma vivência do resgate da criança interior, nós podemos fazer um recasamento entre cinco. Deus, o marido enquanto adulto, o menino que vai dentro dele, a esposa adulta e a menina que vai dentro dela. Porque eu, como especialista em terapia de casal, estudioso e pesquisador dessa área, vejo que muitos dos conflitos conjugais muitas vezes quem está na briga não é o adulto, é a criança ferida. Então, o nosso objetivo é a cura. Deus, ele é um Deus de cura. E o terapeuta, ele precisa agir junto com Deus para curar as famílias, para estruturar as famílias, para dar poder, como o pastor falou. Ele conversou com o pai para que o pai tomasse novamente o lugar de pai, de sacerdote da família, e isso ajuda as pessoas a estruturarem, né, as suas famílias. E essa mensagem que nós, enquanto terapeutas sistêmicos, né, e eu me considero estruturalista, né, da linha do Salvador Minuchin, enquanto terapeutas cristãos, nós podemos proporcionar, então, nas nossas abordagens, o casamento não mais a três, mas o casamento a cinco. É isso que eu gostaria de falar. Maravilha. O Van Rommel é membro aqui em Portugal. Ele deseja o sucesso na presença de Deus para todos nós e na presidência, que seja feita a vontade de Deus também neste momento, na nova gestão. E tem também o presidente da DONEP Orlando, o doutor Eusébio Pontes. Ele também se coloca aqui à disposição da Abratefac em fazer parceria em Orlando, nos Estados Unidos. O presidente da ADUNEP Orlando está também presente hoje aqui. A Maria Cardoso também parabeniza a minha pessoa, pedindo a Deus que nos abençoe a todos e aqui em Portugal. E tem mais outras pessoas do Brasil, do estado do Rio Grande do Norte, também parabenizando a todos nós. Que maravilha de momento de posse. Então, Beatriz, é contigo.
Tá bem. Então, obrigada a todos que participaram e fizeram as homenagens. A partir desse momento, está encerrada a reunião e desejamos sucesso para todos nessa nova jornada. Tá? Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a Um todos. prazer. Até a próxima. Até a próxima. Até a Amém. próxima. Até a próxima. Joel agora encerra a gravação. Uhum.